Nessa aula, vamos tratar da segurança da informação aplicada ao ambiente do cartório. A partir daqui, vamos analisar os controles técnicos exigidos pelo provimento 213. Os controles de acesso já foram tratados anteriormente, mas aqui eles passam a integrar a estrutura de segurança. Todo o acesso dos sistemas deve ser individual e controlado e registrado. Isso significa que não deve existir usuário compartilhado e cada ação precisa ser vinculada a um responsável. A gente já falou isso várias vezes em outras aulas, né? É a questão do acesso individualizado a sistemas, não utilizar usuários compartilhados, né? Isso já foi falado, então não vou entrar muito em detalhe aqui sobre esse assunto. Criptografia. A proteção de dados envolve o uso de criptografia, mas o que é a criptografia? A criptografia é como se você compartilhasse esse arquivo com uma senha muito difícil de ser quebrada. É como se cada byte do seu arquivo, cada pedacinho do arquivo tivesse uma senha para ser acessada e essa senha tivesse vários e vários caracteres. Isso basicamente é o conceito de criptografia. Então você vai proteger o seu arquivo de forma que fique quase que inviável alguém decifrar essa senha e conseguir acessar os dados que estão contidos nesse arquivo. E os dados precisam estar protegidos tanto no armazenamento da informação, ou seja, quando essa informação está no seu cartório, né, dentro do seu servidor, quanto também no trânsito dessa informação, ou seja, quando você faz um backup em nuvem, por exemplo, você precisa criptografar esse arquivo antes dele sair do seu cartório. O acesso a sistemas que você usa web, por exemplo, também precisam ser criptografados. Se você tem um sistema em nuvem, se você utiliza sites, por exemplo, como a NR e outros sites que usam para o registro de imóveis ou qualquer outro cartório, esse acesso também precisa estar criptografado. Então é importante essa proteção para proteger os dados que estão em trânsito e que estão armazenados na sua serventia. O ambiente de rede precisa ter controle sobre o tráfego de dados. Isso inclui identificar o que entra e o que sai do seu cartório. Sem esse controle, os acessos externos indevidos podem ocorrer sem detecção. Ou seja, você precisa ter um meio de controlar tudo que vai entrar e sair do seu cartório e tudo que está tentando entrar e tentando sair do seu cartório. Isso pode ser informações, pode ser tentativas de invasão, pode ser tentativas de vazamento de dados que partem de dentro para fora. Isso tudo precisa ser controlado. E para controlar isso, uma grande ferramenta é o Firewall. O Firewall ele faz toda essa parte de segurança de redes. Então, com o Firewall você consegue controlar, tentar analisar, né, quando o seu cartão estiver sofrendo tentativas de invasão, você consegue controlar as conexões que o seu cartório faz. Ele pode bloquear de forma automática ou manual, mas de preferência de forma automática, acessos não autorizados, controlar acessos a sites, controlar também toda a parte de portas da sua rede, né? O bloqueio, as portas vão ficar bloqueadas, vão ficar abertas, quais portas estão abertas e analisar o tráfego que tem nessas portas, né? Isso tudo também tem como previsão no provimento 213 que o seu cartório tem que ter obrigatoriamente um firewall. O firewall não é o firewall do Windows. Muitas pessoas confundem, meu antivírus tem firewall, meu Windows tem firewall. Não é esse firewall. O firewall que exige no provimento é o firewall de rede. É um equipamento físico que fica na sua rede. Geralmente, ele fica entre o seu provedor de internet e a sua rede local. Esse equipamento ele faz o controle de banda de internet, de tudo que entra pela sua internet, ele faz o controle antes de chegar na sua rede local e, da mesma forma, tudo que sai da sua rede local passa por ele antes de sair pela internet. Bom, os monitoramentos de rede. O monitoramento de rede ele permite acompanhar o funcionamento da rede. Através dele, vocês vão poder identificar falhas, quedas de internet, quedas de rede, comportamentos anormais, oscilações de conexão, interrupções que podem ser detectadas antes de o cartório sofrer o impacto. Então, esse monitoramento também está previsto no provimento 213. Isso também é uma coisa que deve ser feita pela sua empresa de TI. Bom, os equipamentos também precisam ser protegidos. Os computadores, servidores, dispositivos devem possuir mecanismos contra ameaças, antivírus, anti-malware, anti-ransomware. Então, todos os equipamentos devem estar 100% protegidos para evitar que isso aconteça. Sem a proteção, um equipamento pode ser comprometido e afetar todo o ambiente da sua rede. Então, não adianta nada você ter um firewall, você ter um proxy bem configurado, com bloqueio de sites, com bloqueio de tentativas de invasão, sendo que as suas estações de trabalho estão sem antivírus, ou estão desatualizadas, ou estão com programas maliciosos instalados. Então é importante você proteger todos os pontos da sua rede para que você garanta o menor risco possível. Bom, um outro ponto importante: atualizações de sistemas. Os sistemas precisam estar atualizados. As atualizações corrigem falhas de segurança importantes que podem ser exploradas por tentativas de invasão, por vírus, por ransomwares.
Então, sistemas desatualizados aumentam a exposição a ataques. Então, você tem que ter o Windows com a versão mais atualizada possível, com todas as atualizações de segurança. Se você utiliza outro sistema operacional, também deve estar atualizado e com as atualizações de segurança corrigidas e com os patches de vulnerabilidades também corrigidos. É importante lembrar que todos os programas, qualquer programa hoje que você tenha instalado no seu computador, um leitor de PDF, por exemplo, ele solta atualizações de segurança regular, ou seja, todo mês ou à medida que for necessário, ele vai soltar uma atualização de segurança para corrigir alguma falha ou alguma possibilidade de invasão ou de falha crítica do sistema. E essa atualização precisa ser instalada. E tem programas hoje que fazem isso de forma automática, e a sua empresa de TI deve decidir qual é o melhor programa para instalar nos seus computadores. Esses programas fazem as correções de patches. O que seria isso? São as correções desses patches de segurança, as atualizações de segurança. Ela faz as atualizações de forma automática para evitar que o seu sistema seja invadido ou fique vulnerável. Isso é muito importante e também tem previsão no provimento. Bom, além de atualizar, é necessário identificar as vulnerabilidades. Isso envolve verificar as falhas existentes e aplicar as correções. Falhas conhecidas podem ser exploradas se não forem tratadas. Qualquer falha que a sua empresa de TI ou alguma pessoa identificar na sua rede, ela pode ser explorada por um invasor e causar a invasão do seu cartório, sequestro de dados. Isso também está previsto no provimento 213, que a gestão das vulnerabilidades deve ser feita da forma correta a classificação, avaliar por risco, identificar na infraestrutura de vocês se vocês têm essa vulnerabilidade, corrigir essa vulnerabilidade e verificar se essa vulnerabilidade foi realmente corrigida ou não. Então, isso também está previsto no provimento e também deve ser feito pela sua empresa de TI. O backup é um dos pontos mais importantes da proteção de dados. Os dados têm que ser copiados regularmente e de forma controlada. O backup, em caso de falha total do seu cartório, de falha de todos os processos de segurança que a gente já falou anteriormente, ele pode ser a sua última alternativa de salvar os seus dados, de não ter perda de dados. E é muito importante que o backup seja feito por uma ferramenta confiável, que tenha versionamento, criptografia de dados, que salve esses dados em mais de um local e que esses dados estejam 100% seguros. Tem muitos locais que usam Google Drive, OneDrive ou Dropbox ou qualquer outra ferramenta de sincronização de dados. Essas ferramentas funcionam, mas não são o ideal, porque ela não tem um versionamento de dados. O que é o versionamento de dados? O versionamento é quando você, a cada dia, cria uma versão desse arquivo que subiu para o backup. Então, vamos supor que você vai subir um arquivo do Word, por exemplo, um arquivo de texto. Esse arquivo foi criado no dia 1. Então, quando você fizer o seu backup, seu primeiro backup, ele vai subir a versão 1.0 desse arquivo. No dia 2, você foi e adicionou mais 2 páginas escritas nesse mesmo arquivo. Ele vai verificar, detectar a alteração e vai subir a versão 2 desse arquivo, que é a versão 1 acrescentada das alterações que você fez. No terceiro dia, você alterou mais coisas. Aí vai subir a versão 3 desse arquivo. E você vai poder restaurar esse arquivo de forma versionada. Hoje eu quero voltar à versão desse arquivo que eu fiz no dia 2. Você consegue voltar à versão do dia 2 do jeito que o arquivo estava no dia 2. Ah, eu quero voltar à versão do arquivo do dia 1. Você consegue voltar à versão do arquivo do jeito que ele estava no dia 1. Com ferramentas de sincronização de dados, como é o Google Drive, OneDrive, Dropbox e várias outras, você não consegue fazer esse processo de restauração versionada. Você sempre vai restaurar da forma que o arquivo está naquele momento. E isso não é o ideal, porque, por exemplo, vamos supor que esse arquivo foi corrompido. Caso esse arquivo foi corrompido, você vai restaurar esse arquivo corrompido, porque a forma que ele está no computador vai ser a forma que ele está no seu backup em nuvem, no seu sincronização em nuvem, né? Então, por isso é interessante você ter uma ferramenta versionada. Nós aqui da Infracart sempre trabalhamos desde o começo com backup versionado e nós entendemos e recomendamos que seja feito dessa forma, porque a sincronização de dados, apesar dela ser mais barata, de ser mais fácil de ser configurada, ela nunca vai ser o ideal para você salvar e guardar os seus dados. Lembrando que o backup você sempre vai precisar dele naquele momento de maior necessidade, ele tem que estar funcionando. Não pode ser uma ferramenta que não seja 100% confiável, porque quando você precisar, ela tem que funcionar. Então, o backup talvez seja um dos pontos mais importantes da sua infraestrutura de TI do seu cartório. Bom, uma outra exigência é o backup externo. Que tem essa exigência no provimento? Tem muitas pessoas que só fazem o backup em um HD externo, por exemplo, e acham que isso talvez seja um backup externo. Não, isso é um backup que está dentro da sua infraestrutura. Você vai tirar esse backup desse HD externo, né, vai guardar na gaveta, vai levar para casa, mas esse backup ainda continua sendo um equipamento que você conecta na sua rede
diariamente, semanalmente, ou se não de hora em hora para fazer um backup, ou até mesmo tem pessoas que deixam conectados direto no servidor, esse HD. Isso não é o ideal. Esse HD pode continuar sendo utilizado como uma ferramenta de redundância, mas o backup externo que prevê no provimento é justamente o backup em nuvem que a gente falou anteriormente. Aquele backup vai ficar totalmente fora da sua estrutura, fora do seu controle, aquele que fica fora daquele local físico, espaço físico, e não acessa esse espaço físico hora nenhuma, a não ser naquele momento que o espaço físico envia esses dados para ele. Então a gente entende como backup externo ou backup em nuvem. Pode ser uma redundância com storage externo, pode ser um backup em nuvem que salve em um data center, que talvez seja o mais ideal e o que a gente utiliza hoje nos nossos clientes. Então seria esse o backup externo. E a redundância seria uma forma de você colocar esse sistema funcionando em outro local, tá? Essa seria a redundância dessa cópia. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma ferramenta de disaster recovery instalada no meu servidor. Caso minha rede local dê um problema grave e eu não consiga fazer essa rede funcionar, eu posso estar ativando essa ferramenta de disaster recovery, que eu vou conseguir restaurar todo o meu sistema, todos os meus arquivos, toda a minha rede em um data center num tempo curto, num espaço de tempo curto. Isso já é possível e não é uma coisa tão cara de ser feita, tá? Existem várias ferramentas que fazem esse processo hoje e seria possível você restaurar o seu cartório no data center com essa redundância. Bom, aí você deve pensar, eu tenho um backup no HD externo, eu tenho um backup no meu servidor secundário, eu tenho uma redundância de servidores, eu tenho um cluster, são vários servidores se sobrescrevendo em tempo real, né? 3 servidores, 4 servidores com a mesma informação em todos, eu tenho toda a estrutura necessária, mas você já testou isso alguma vez? Você já restaurou esse backup alguma vez e viu se realmente está funcionando, se realmente está pegando todas as pastas necessárias, se o pessoal que fornece o seu sistema já verificou se o seu backup é realmente esse que tem que ser feito? Porque, igual eu falei anteriormente, você só vai saber se o seu backup está 100% quando você realmente precisar dele. E talvez até hoje você nunca tenha precisado desse backup. Então é importante restaurar esse backup, ou se não pedir para a sua equipe de TI restaurar para você esse backup, te mostrar que realmente funciona. Se for um backup de sistema, pedir o pessoal do seu sistema para poder restaurar esse backup e ver se ele realmente funcionou, e te entregar esse teste pronto. O backup ele tem que ser testado para você garantir que ele realmente funciona. No provimento exige um teste de backup em cartórios classe 3 de 6 em 6 meses. Esse backup de 6 em 6 meses, teste de backup de 6 em 6 meses, é o teste de restauração de backup. Então você tem que fazer ele regularmente, né, o backup lá, a gente costuma usar o prazo de meia hora nos nossos clientes para fazer esse backup diariamente, de meia hora. Porém, você tem que restaurar esse backup, fazer um teste de restauração desse backup de 6 em 6 meses para provar que esse teste realmente funciona, que esse backup realmente funciona. E nesse teste você tem que colocar o tempo que demorou para restaurar, quais dados foram restaurados e se realmente foi executado com sucesso ou não. O provimento também exige a proteção anti-malware. O que seria isso? Basicamente, seria os antivírus. Hoje, qualquer antivírus pago garante uma certa proteção em relação a malwares. Que geralmente são aqueles vírus que aparecem, a notificação que o seu computador pegou algum vírus, quando você baixou algum arquivo de um site que não era tão confiável, ou se não colocou um pendrive com algum arquivo malicioso, ou tentou usar algum programa de forma craqueada, né, de forma ilegal, pirata, né? Aparece geralmente aquela mensagem de que seu computador pode estar com ameaças, né? Para fazer isso, para cumprir essa norma do provimento, basta você ter a segurança dos seus endpoints, das suas estações de trabalho, né? Que seria ter o antivírus instalado, um antivírus confiável, né? Que possa garantir toda a proteção. Um único equipamento que tiver com vírus pode atrapalhar toda a sua rede e causar vulnerabilidade em toda a sua rede. Então é importante ver esse ponto do antivírus e verificar se todas as máquinas realmente estão com o antivírus instalado. De preferência, o antivírus pago, que é um antivírus mais seguro. Outra parte importante é o controle dos dispositivos. Todos os dispositivos conectados na sua rede precisam ser controlados e monitorados, e ter acesso apenas naquela parte da rede que ele precisa acessar. O provimento prevê a questão das VLANs, né, que são as separações de redes, segmentação de redes, para que cada equipamento tenha acesso só àquilo que é estritamente necessário para ele. Não tem necessidade, por exemplo, de uma máquina do balcão, no atendimento do seu cartório, ter acesso nos arquivos do financeiro, ter acesso nos sistemas que o financeiro utiliza de forma separada, né, de forma individual, e ela precisa ter acesso apenas àqueles itens que são necessários para o trabalho daquele setor. Dispositivos desconhecidos não podem ser conectados na sua rede sem uma análise prévia.
Nós praticamos hoje nos nossos clientes o bloqueio de MACs e de IPs para dispositivos desconhecidos para que isso não ocorra. Ou seja, se você conectar um cabo de rede no notebook ou conectar algum equipamento no Wi-Fi que não esteja cadastrado, esse equipamento não pode conseguir o acesso à sua rede de forma fácil. Você tem que fazer um pré-cadastro, fazer uma análise para verificar se você pode ou não conectar esse equipamento. Logicamente que equipamentos que são do cartório devem ter acesso à sua rede por necessidade, mas equipamentos de clientes ou de próprios funcionários do cartório pessoais não devem ser conectados na sua rede de forma indevida. Um funcionário que trouxer um notebook de casa pode trazer junto com esse notebook algum arquivo malicioso, algum vírus e introduzir esse vírus na sua rede. Por mais que você tenha feito toda a segurança prévia, isso pode acontecer, pois alguém do seu cartório facilitou o acesso da entrada desse vírus no seu cartório. Então é bastante importante ficar atento a esses pontos. Outro ponto que é exigido no provimento são os logs de acesso. O que são os logs de acesso? A gente já falou antes daquele processo de auditoria que quase todos os sistemas têm, que é falar o que cada usuário fez no dia a dia, o que cada usuário acessou, qual arquivo esse usuário acessou. Esses logs também precisam ser salvos por um tempo mínimo que o provimento exige, tá? Logs não apenas de sistema, mas de segurança também. Ou seja, o seu firewall precisa ser guardado os logs do seu firewall por um tempo determinado pelo provimento, que está no anexo 2, que você consegue acessar esses logs e verificar o que ocorreu em qual dia, ter acesso a esses logs por um prazo de 5 anos para cartórios classe 3. Então é necessário você ter esses logs de acesso registrados e armazenados por 5 anos, para caso seja necessário, em uma auditoria do provimento, você exibir esses logs para o seu auditor ou o próprio CNJ, caso for solicitado. Portanto, os logs precisam ser protegidos. Eles não podem ser alterados, excluídos ou modificados sem controle. Os logs perdem a validade caso foram alterados. Então, em caso de auditoria, se você tiver algum log alterado, alguma coisa que foi possivelmente modificada, ela perde a validade em caso de auditoria e você pode responder por isso. Bom, e aqui eu relacionei alguns pontos que podem causar falhas no seu cartório. Um software de firewall mal configurado ou sem um firewall na sua rede, sem uma proteção de redes, pode causar tentativas de vazão, tentativas de intrusão ou mesmo a intrusão com sucesso no seu cartório. Um backup sem teste não é um backup, então você precisa ter um backup que seja testado, restaurado, configurado novamente, verificado, auditado para ver se é realmente aquilo que você precisa ter no seu backup, se não está faltando nenhuma pasta, nenhum sistema. Isso também precisa ser feito. Computadores desatualizados. Hoje, se você está usando uma máquina com Windows 7, com Windows 10, que já saiu de linha, por exemplo, esses Windows, você está vulnerável. Isso causa uma vulnerabilidade no seu cartório e uma falha muito grande. E é proibido pelo provimento 213 que você tenha essa falha hoje registrada no seu cartório. Sistemas sem proteção de malware, ou seja, computadores sem proteção de antivírus. Você hoje ter computadores sem proteção de antivírus, você deixa essas máquinas vulneráveis, consequentemente a sua rede fica vulnerável também. Logs sem controle de integridade, seria você ter os logs, mas não saber onde está salvo, como está salvo, se podem ser alterados, se não podem ser alterados. Isso não garante a segurança para o seu cartório, pois esses logs não têm uma confiabilidade necessária. Dispositivos não autorizados na sua rede, ou seja, um tablet e um computador, um notebook que foi conectado sem a sua autorização e sem você saber. Ele pode estar transmitindo os dados da sua rede para fora, ocasionando vazamento de dados, ou pode estar abrindo uma porta para invasão na sua rede. Então, isso também tem que ser verificado. E isso é uma exigência do provimento. Tem uma citação normativa lá no provimento que a ausência de controle técnico aumenta o risco operacional, tá? Vocês podem ver, eu sempre deixo a referência do provimento aqui para vocês, da onde que tem escrito no provimento, então tem lá no anexo 2, vocês podem verificar depois, tá? E ler com mais calma lá no provimento a respeito disso. O conjunto desses controles forma um ambiente protegido. Então, cada controle atua em uma parte da proteção da sua operação, tá? Então, o perímetro, a proteção de perímetro, ela é feita pelo firewall e pela segmentação de rede, que são as VLANs que são necessárias para fazer isso, tá? Para isso, você vai precisar de um equipamento que é o firewall e uma suíte gerenciável, pelo menos de classe 2, né? Para você poder fazer as VLANs e todo o gerenciamento, tá? A continuidade, que é o backup regular, externo, testado em nuvem, por exemplo, criptografado. Os dados, todos os dados criptografados em repouso e em trânsito, ou seja, tanto localmente no seu servidor, quanto quando forem enviados para fora. A rastreabilidade desse processo todo, os logs estando registrados e podendo ser acessados e tendo uma integridade que eles não foram alterados, tá? Então, tudo isso forma lá o que eles pedem no provimento dos 213 no anexo 2,
que é a segurança desses dados, esse ambiente protegido de dados. E aqui eu coloquei para vocês, né, todo a consolidação desses sistemas de segurança, né? O que que cada um vai fazer, quais são os mais importantes, né, relacionados para você se consolidar e adequar ao provimento 213. Então tem que a criptografia, a segurança de rede, o monitoramento, os endpoints, né, que são as estações de trabalho, as atualizações e correções de patches, atualizações de sistemas, né, o backup, os logs e as vulnerabilidades, quando forem identificadas, têm que ser identificadas, corrigidas, né, e relacionadas para você cumprir 100% do provimento, tá? Isso tudo está relacionado lá no anexo 2 do provimento 213. Com os controles definidos, o próximo passo é validar e comprovar o funcionamento do seu cartório. Na próxima aula, vamos tratar de auditoria, monitoramento e evidências. Te vejo na próxima aula.